Olá! A dica de hoje é sobre o ponto jacar. Aqui eu vou usar uma cartela bem comprida, uma cartela perfurada para o ponto jacar, e ela tem algumas peculiaridades, alguns detalhes que nós vamos discutir enquanto trabalhamos com ela. Essa é uma cartela que pode ser o desenho único, apenas um desenho colocado na posição que eu quero. A cada 24 agulhas é uma cartela. Na máquina existe essa fita numerada que vai embaixo das agulhas, que mostra 24 pontos, mais 24 pontos, mais 24 pontos. Então, a cada 24 desses é uma cartela. Se eu não quiser que repita na horizontal o mesmo desenho, eu simplesmente baixo as agulhas quando o carro selecionar. Se eu quiser uma continuação, também eu posso fazer um carro do lado do outro, sempre na mesma cor. Aqui vão ser usadas duas cores, a cor de fundo, a cor principal, e a cor de enfeite. Como esse desenho tem algumas peculiaridades, algumas características próprias, nós vamos discutir enquanto trabalhamos. Vou com o carro para a esquerda. Seleciono a máquina colocando no cassê. E aperto o MC. Então, eu observo aqui que na fita numerada eu tenho agulhas que vieram para cima e agulhas que não vieram. Essas que vieram vão ser coloridas, porque eu vou colocar a segunda cor. Se eu não quiser o carrinho replicando aqui no lado esquerdo, eu simplesmente baixo as agulhas. Se eu quiser uma continuação, uma porção de desenhos todos na horizontal, deixo as agulhas selecionadas conforme o carro vai chamando elas para cima. Coloco a segunda cor no engate B. Simplesmente seguro ele ali e aperto o botão MC, no caso da Eugene. Agora é só segurar a pontinha aqui na primeira carreira, segurar para ele não escapar do carro, só na primeira carreira. Posso colocar também um grampo para ele não enroscar nessas escovinhas. O detalhe que nós vamos observar agora é que entre um ponto selecionado para colorido e outro, existe um fio bem comprido. E vai sendo repetido porque esse é um desenho grande. Aqui já chamou mais agulhas para trabalho.
Quando a máquina selecionou todas as agulhas para cima, é porque acabou a cartela. Não tem mais nenhum desenho para cima. Essa não é uma cartela que se usa abotoadura, porque ela grudaria um caminhãozinho no outro. E não é esse o efeito que a gente quer. Se quiser repetir na altura, dá uma distância em carreiras lisas e depois recoloca a cartela. Terminou o desenho, desligo a máquina, desligo atrás do cassê também e tiro a segunda cor do engate. Agora é só levar o carro com uma cor. Depois que eu terminei o desenho, eu tiro da máquina, ou deixo ele mesmo na máquina, e vou com o remalhador, consertando alguns fios muito longos. Posso pegar um fio à parte e fazer uma trama aqui por trás, ou com o próprio fio comprido, fazer um costurado com o remalhador, para que esse fio não fique tão longo, não atrapalhe. Porque se esse fio for engatado no dedo, por exemplo aqui, ele repuxa todo o ponto, toda a malha no lado direito. Então eu venho com o remalhador por trás e vou fazendo esse costurado aqui com o remalhador. Posso ir continuando para cima até chegar na próxima carreira comprida, carreira mais estendida, ou terminá-lo com um fiozinho. Cheguei em cima, no final não tenho mais carreiras espichadas. Pego um fiozinho e termino com um nó. Um ponto aqui que não aparece no lado direito. Se a carreira é muito longa, como aqui, posso vir fazendo mais um remalhado. Vou costurando com o remalhador.
Assim, a distância já fica menor e fica mais fácil também de o trabalho resistir à ação do tempo. Depois, eu preciso vaporizar aqui ou passar para que a forma do carrinho, para que a forma do desenho não fique repuxada. 1 ou 2 carreiras já é o suficiente para deixar o trabalho mais firme. Se eu faço mais do que isso, o desenho na frente fica comprometido, ele fica muito junto, muito apertado. Um detalhe, quando faz jacar, a regulagem não é igual à malha lisa, é um pouquinho mais alta. Aqui eu estou usando na regulagem 9, para lã cristal, que é uma lã média. Normalmente eu usaria em malha lisa na regulagem 7. Aqui eu estou usando na regulagem 9, justamente porque o jacar repuxa, ele segura a linha, ele segura o fio. O desenho com fios muito longos segura mais ainda, não cede para o lado. Então, uma regulagem mais alta ajuda também a fazer esse trabalho do remalhado pelo lado avesso, a deixar mais natural. Fazendo esse remalhado, eu tenho o trabalho mais seguro. A distância de fios não fica tão grande. O remalhado é uma das formas de se proteger fios compridos em desenhos assim, tanto em desenhos continuados como desenho único. A outra maneira é colocar uma entretela bem fininha, autoadesiva ou termocolante, colocar na parte do desenho e vaporizar em cima, que ela firme, que ela grude. Aí os fiapos ficam protegidos também e não há problemas com dedo, nem anel, nem nada encostar ali e puxar o fio. Essas então são as dicas para hoje, envolvendo desenhos grandes assim em jacar. E aqui é o Toby reclamando porque o brinquedo não faz mais barulho. Ah, ele faz barulho. Hã? É você que não sabe morder. Essa então é a nossa dica para hoje. E a cartela que foi usada é essa. Quem queira copiá-la, dá um pausa no vídeo e pode copiar à vontade. Nossa dica para hoje é essa. Bom trabalho!